Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jean. Cara, ainda bem que você caiu nesse vídeo aqui, porque, velho, vai ser o único vídeo que você vai precisar assistir sobre médias móveis, meus amigos. Fica aí comigo que você vai entender do que eu tô falando. O vídeo ficou muito top e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre médias móveis. Vamos lá, médias móveis, cara, o que são, para que servem, como operar, onde vivem, como se alimentam, como se reproduzem. Fique aqui, cara, que você vai aprender tudo sobre médias móveis hoje. O vídeo ficou bem bacana e além disso, como sempre, vai ter um bônus aqui no meu vídeo que é o quê? 3 coisas que devemos saber sobre médias móveis antes de operar. Cara, isso aqui é uma coisa que muita gente que opera médias móveis não sabem ou não entendem. Então fica comigo até o final, porque lá no final desse vídeo eu vou mostrar isso aqui pra vocês, beleza? E galera, todo dia eu tô aqui no YouTube às 8h50 da manhã fazendo uma live gratuita. Que eu nem chamo de live, cara, eu chamo de mentoria, porque, cara, aqui realmente eu tiro a dúvida dos alunos e te ajudo, cara, a progredir no day trade. Então, é só você se inscrever aqui no meu canal para ser notificado todos os dias e correr aqui para essa live que, cara, tá maravilhosa, tá top demais. O pessoal que tá entrando aqui tá curtindo muito, beleza? Vambora, galera! Primeira coisa, o que são e quais são os tipos de médias móveis? Pessoal, médias móveis nada mais são do que uma média calculada com base nos fechamentos dos candles. Obviamente que esse valor do cálculo das médias móveis pode ser feito também baseado nas máximas, nas mínimas, na abertura. Enfim, o mais comum aqui no mercado é calcular a média baseado no fechamento. E quais são os tipos de médias que nós temos? Nós temos vários tipos no mercado, mas as principais, pessoal, são a média móvel simples e as médias móveis exponenciais. Nós temos também, pessoal, as médias móveis ponderadas, a Wallace-Wilder e as Adaptive Moving Averages. É um nome que chega até a enrolar a língua para falar, né, galera? Para quem não tem um inglês muito aperfeiçoado como o meu. Mas, galera, aqui a gente vai focar em duas médias, que são a simples e a exponencial. Por que, Jean? Só a simples e a exponencial e todas as outras não são importantes, cara? Cara, pode até ser que sejam, mas são pouco utilizadas. E aqui no mercado eu quero estar olhando para aquilo que todo mundo está olhando. Todo mundo está olhando para quê? Para média simples e para exponencial. As outras não são muito utilizadas. Então, se a gente opera algo, todo o mercado está olhando, aquilo tende a funcionar mais. Não significa que as outras não funcionem, mas essas tendem a funcionar com uma maior frequência. Galera, média móvel simples nada mais é do que uma média móvel aritmética. Então, ela dá pesos iguais a todos os valores. Então, como é que é o cálculo dessa média móvel simples? Cara, você pega o fechamento 1, mais o fechamento 2, mais o fechamento 3, mais o 4, mais o 5, enfim, se tua média for de 10 períodos, pega todos os fechamentos, somam esses fechamentos e divide pelo número de fechamentos. Assim a gente tem o valor da média móvel simples. E a cada novo dado que entra, o dado de trás sai. Entrou um candle novo, ele pega esse candle novo e tira o antigo. Pega o candle novo e tira o antigo. Então, ele pega sempre os últimos 10 períodos, se a sua média que está sendo calculada for de 10, e vai ficar plotando na tela, ponto a ponto, o valor dessa média. Por isso que essa média ela é traçada no gráfico de forma contínua. E a segunda média é o que? É a média móvel exponencial. Por que essa média móvel ela é tão importante? Porque ela dá pesos maiores aos períodos mais recentes. Então, ela não quer saber muito o que aconteceu lá para trás. Ela dá um peso maior aos períodos mais recentes, trazendo assim o seu valor sempre mais próximo do preço. Então ela é uma média que sempre fica um pouco mais justa, um pouquinho mais colada ali no preço. E como é que é a fórmula desse camarada, meus amigos? Vamos ver aqui na tela como é que é essa fórmula. Cara, é essa fórmula que tá aí na tela. Se divirta aí para calcular, porque minha cabeça aqui já bugou. Para mim isso aqui não interessa muito e eu quero mesmo é saber dela plotada na tela, porque o software já calcula isso aí para nós. Não tem por que a gente querer aqui ficar reinventando a roda e querer calcular ela. É importante saber como funciona assim, mas se tem um software que já faz isso pra gente, não tem muito porque a gente ficar perdendo tempo aqui com fórmulas. Agora, vamos aqui para a tela que eu quero mostrar para vocês qual a diferença dessa média móvel simples para média móvel exponencial na prática aqui no gráfico. Vamos lá. Pessoal, para adiantar aqui o vídeo, eu já plotei aqui na minha tela esse software que eu utilizo aqui, o Profchart Pro. Eu já plotei aqui na minha tela duas médias móveis, ambas de 20 períodos, porém uma aritmética e a outra exponencial. Vamos ver aqui, galera, qual é a diferença delas. Olha só, dá para notar aqui, pessoal, que essa média móvel simples, que essa média móvel verde aqui, ela sempre fica mais afastada dos preços, enquanto a média móvel exponencial está sempre mais coladinha, mais justa. Enquanto a média exponencial vira rápido junto com o preço, a média móvel simples, ela vai lenta, ela demora para virar. Essas são as principais características de ambas. Uma ela é mais rápida, a outra ela é mais lenta. Uma se adapta mais aos períodos mais recentes, a outra ela dá pesos iguais a todos os períodos usados para calcular a média.
Entendido, galera? Então ambas as médias são muito parecidas, porém uma é mais rápida, a outra é mais lenta, essa é a principal diferença entre elas. Beleza, Jean, entendi, cara. E agora me explica aí como é que eu uso isso e para que ela serve. As médias móveis, elas servem para te indicar a tendência do mercado. Quando a gente tem uma média móvel subindo, significa que a gente tem uma tendência de alta. Quando essa média móvel tá caindo, significa que a tendência virou e agora a tendência passa a ser de baixa, como a gente pode ver nessa imagem aqui na tela. Olha só, essa média longa aqui, ó, que é essa média na cor vermelha, ela tá subindo. Então a gente tem o quê? A tendência de alta. É nítido, dá para ver, né, galera? Ó, setinha apontando para cima, a média subindo. E a média roxa também é uma média de tendência, porém ela tá descendo. Ih, caramba, agora lascou. Eu tenho uma média subindo e uma média descendo, a tendência agora é de alta ou de baixa? Calma, calma que a gente vai entender isso aqui melhor aqui na tela. Vambora. Pô, já agora você confundiu minha cabeça, cara. Você falou que a média para indicar tendência, a gente tinha uma média subindo e outra caindo, afinal a tendência é de alta ou é de baixa? Cara, a tendência é de alta e é de baixa. E por que eu digo isso? Porque ela é de alta dentro de um fractal maior, dentro de uma movimentação maior, e ela é de baixa dentro de uma movimentação menor. Ou seja, quando a gente tem uma média longa subindo, vamos lá para aquele exemplo. Deixa eu voltar aqui na tela. Aqui, ó, acho que era aqui. Quando a gente tem essa média aqui subindo, que é uma média de 51 períodos, a gente tem um fractal maior, ou seja, uma amostragem maior aqui de velas, nos dizendo que o preço está subindo. Enquanto essa média mais curta aqui, galera, que você vê que essa média roxa aqui, ela está calibrada com 9 períodos, então ela mostra mais aquela tendência de curto prazo. E aí o que você tem? Quando você tem uma média longa subindo forte, e você tem uma média mais curta aqui caindo, significa o quê? Que o preço está fazendo o que a gente chama de regressão à média. Não significa que a tendência virou, significa apenas que o mercado começou uma correção da tendência maior, que é a tendência aqui mostrada pela linha vermelha. E isso fica muito nítido no gráfico quando a gente consegue enxergar que o preço vinha fazendo topos e fundos ascendentes. Num determinado momento ele desceu, ele subiu, ele reverte a tendência e aí o preço começa a fazer topos e fundos descendentes na direção da média. Quando ele corrige na média, ele encontra suporte e aí o preço volta a subir. Porém a força não foi tão grande assim e depois o mercado aí sim reverteu tendência e agora ambas as médias começaram a apontar aqui para baixo, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Legal, Jean. Cara, agora eu entendi. Cara, e que é essa banda aí, ó, ao redor dessa média roxa que você tem aí na tela? Cara, essa banda aqui, ela é um indicador que eu criei e eu batizei ele de Cash Bands. Ele é um indicador que nos mostra o diferencial de volatilidade referente à média que está sendo calculada. Caramba, que negócio difícil, hein? Né, não, galera? Para quem não sabe, todo mercado existe volatilidade e a volatilidade nada mais é do que a velocidade com que o preço varia. Então a gente pega esse cálculo de volatilidade e desloca da média de 9 aqui para cima uma vez a vol, no caso que ela está calibrada para meia vez a vol para cima, meia vez a vol para baixo. Assim eu consigo determinar possíveis pontos de pullback dentro de uma tendência de curto prazo que é utilizada pela média de 9. E aí eu consigo fazer pontos de rastreamento de pullbacks e até mesmo operar esse mercado quando ele vem lateral da maneira como você está vendo aqui. E aí a estratégia dessa banda aqui nada mais é do que você fazer compras numa banda e vender na outra banda. Compra numa banda, vende na outra banda. Compra numa banda, vende na outra banda. E aí você fica fazendo isso o dia inteiro, enquanto você tiver paciência, enquanto o mercado colaborar contigo de ficar trabalhando dentro de ranges. Então ele é um operacional muito legal para range. Se você ainda não conhece, te convido a conhecer. Tem um link aqui na descrição para você conhecer melhor esse indicador e o treinamento que hoje está saindo aí por apenas R$100. Então se você de repente é um cara que está iniciando no mercado, não sabe nada, tem um link aqui na descrição para você conhecer melhor o indicador e essa maneira de operar. Mas o foco do vídeo aqui não é esse, vamos voltar para o tema principal. E pessoal, da mesma maneira que as médias móveis servem para nos indicar a tendência, ela também serve para nos indicar a ausência de tendência. Como você pode observar nessa movimentação aqui, a média cruzou para cima, cruzou para baixo, cruzou para cima, então o mercado acabou perdendo tendência. Quando você observa que as médias estão juntas, significa que o mercado está sem tendência. E aí o seu edge, que é aquela sua vantagem matemática sobre o mercado, acaba ficando um pouco comprometida. Porque agora, afinal, você não sabe qual direção o mercado vai tomar. Ele pode simplesmente ir para qualquer lado. Pessoal, paradinha rápida aqui. Esse aqui é o momento do quê? Momento like, né, galera? Se você está curtindo esse conteúdo, é relevante para você, considere se inscrever no canal e deixa o like. E bora voltar pro vídeo. Entendido o que são médias móveis, pessoal? Vamos recapitular aqui. Primeiro, o que são médias móveis?
Médias móveis funcionam como uma linha de tendência dinâmica dos preços, indicando se o ativo está em tendência de alta ou em tendência de baixa, ou até mesmo se tem uma ausência de tendência. Elas são calculadas normalmente com base nos fechamentos dos candles, mas também pode ser calculada baseado nas máximas e mínimas ou na abertura dos candles. Tudo depende do que o operador gosta de olhar. O último tópico desse vídeo aqui vai ser o quê? Como operar as médias móveis. Mas antes, vamos para aquele bônus que eu havia comentado com vocês. 3 coisas que devemos saber sobre médias móveis antes de operar. Cara, isso aqui é coisa que talvez pouca gente saiba sobre médias móveis, então eu quero passar aqui para você um pouco desse conhecimento. Vamos embora. Galera, o que é que a gente deve saber sobre médias móveis? A primeira coisa, o preço sempre regride a média. Vamos ver isso aqui na tela. Regressão à média também pode ser usado como uma estratégia operacional, né? Afinal, se a gente sabe que o preço ele sempre regride a média, ou seja, sempre volta para a média, a gente pode acabar bolando alguns tipos de estratégia para pegar essa volta, esse pullback na média, né? Então, galera, se você olhar aqui, ó, deixa eu limpar um pouco esses estudos aqui, ó. Se você observar, o preço ele afastou da média de 9, em algum momento ele voltou para a média de 9. O preço afastou da média de 51, em algum momento ele voltou para a média de 51. Afastou aqui de novo, retornou. Então, não importa qual média você utilize, o preço sempre vai regredir a média. Então, regressão à média significa uma volta dos preços na média. Essa regressão ela acontece não só na média exponencial, mas também acontece na média simples, na média Wallace-Wilder, na média adaptativa, enfim. Em todos os tipos de média, essa característica básica dos preços de regressão à média acontece. E quando a gente tem isso, a gente pode pensar duas coisas. A primeira, uma é que se o preço esticou, ele vai retornar à média. E a outra é que se o preço está esticado longe das médias, significa que existe uma grande pressão empurrando os preços, e aí nesse momento a gente pode se beneficiar de ambas as situações. A primeira é quando o mercado está forte, está se afastando da média, a gente pegar a continuidade desse movimento, e também quando a gente identifica uma possível exaustão de movimento, a gente poder pegar a regressão à média, que é esse caso aqui. O preço afastou da média, em algum momento chegou à exaustão do movimento e depois ele regrediu a média. Aqui no caso ele até reverteu tendência. Na minha opinião, essas são as duas principais coisas que você, trader, operador do mercado financeiro, deve saber. A primeira, preço afastado da média é força, porém essa força uma hora acaba e uma hora esse preço vai regredir a média. A segunda coisa que nós devemos saber, o preço imprime a percepção de tendência ou ausência de tendência, como a gente já viu. Eu não vou nem me estender muito aqui, mas a percepção de tendência ou ausência de tendência fica muito nítido nas médias. Quanto mais afastado estão duas médias, ou o preço da média, maior é a tendência e mais forte a tendência. Quanto mais próximo das médias o preço, quanto mais as médias estão juntas, menor a percepção de tendência e sim uma percepção de mercado lateral e consolidação. E a terceira coisa, galera, é que a média ela nos informa o preço justo do momento. Então, a média dos preços ela é considerada pelo mercado como o preço justo a ser pago naquele momento. Então, muita gente que não quer operar a força do mercado e pegar o mercado se afastando das médias, ele fala, cara, se eu sei que o mercado vai voltar na média, eu não vou ficar pagando longe da média, não vou ficar pagando um preço caro, né? Teoricamente caro, porque ele está longe das médias. Então, o que o mercado espera? Aguarda uma regressão à média para aí sim atuar. Então, a média para o mercado é o quê? É o preço justo. E uma coisa que ninguém fala, cara, é que quando as médias estão juntas e o preço está trabalhando entre as médias, é que a percepção de preço justo do mercado é maior ainda. Então, quando a gente tem uma tendência forte e o preço regride a média, beleza, a gente tinha a média ali como um ponto de preço justo considerado pelo mercado. Porém, quando ambas as médias estão juntas e não há deslocamento de preço, não há afastamento da média, significa que naquele exato momento a percepção de preço justo do mercado é maior ainda. Então, se o preço está trabalhando dentro de um preço que é justo pelo mercado, ele só vai se deslocar, ele só vai se afastar da média novamente quando houver um motivador ou quando o preço justo considerado pelo mercado não for mais aquele. E aí sim o preço volta a se deslocar forte em busca de um novo preço justo, um novo patamar de preço. E agora que você já sabe tudo isso, beleza. Como é que eu opero esse bagulho, meus amigos? Como é que eu opero essa média móvel? E nós vamos ver aqui na tela. Vamos embora. Pessoal, existem várias maneiras de se operar médias móveis. A maneira mais comum é o quê? É a regressão à média. É você aguardar o preço se afastar da média, ganhar uma tendência, ele retornar na média e aí você fazer uma entrada. Porém, existem alguns momentos
que essa regressão à média, ela funciona mais do que as outras. E é isso que eu quero passar para você aqui nesse vídeo. Não quero te passar só um operacional de regressão à média. Existe um momento específico de mercado em que a regressão à média funciona mais do que outras. E qual é esse bendito momento específico que eu quero saber? Fala aí pra mim. Cara, esse momento específico é pós-rompimentos. Quando o mercado ele rompe um patamar de preço, rompe forte, a primeira regressão à média, na maior parte das vezes, ouça bem o que eu estou falando, na maior parte das vezes, não é todas as vezes, na maior parte das vezes, tende a parar na média. E aonde? Na média curta. Porque se o mercado rompeu, os players têm urgência para continuar estopando suas posições. O melhor ponto para se fazer uma entrada é na média mais curta. E qual é essa média curta? A média de 9. Eu tenho vários outros setups e um deles é o setup de rompimento. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você mostrar melhor como operar os rompimentos. Aqui eu vou falar para vocês da regressão à média pós rompimentos. Então eu vou considerar que você sabe operar rompimentos ou pelo menos de repente já assistiu o meu último vídeo. Depois que a gente tem um rompimento, principalmente de tempos gráficos maiores, eu tô olhando aqui no gráfico de 2 minutos, mas dá para ver claramente que essa movimentação aqui toda, ela não é de 2 minutos, ela é uma movimentação de um tempo gráfico maior. Porque se eu colocar aqui no 15 minutos, por exemplo, vai ser possível ver essa movimentação. Essa movimentação é a mesma, é possível visualizar nos tempos gráficos maiores a mesma movimentação. Então você sabe que após rompido esse patamar de preço, o preço tende a se deslocar muito. E aí, após um rompimento desse, que você vai procurar por regressões à média, tá? O melhor, pessoal, é no gráfico de 2 minutos. Mas pode acontecer de ter dias que o mercado tá tão forte que ele não vai nem te dar oportunidades no gráfico de 2 minutos. Ele vai buscar só a média ali de 1 minuto, por exemplo, e vai continuar caindo. Hoje era um dia em que o preço estava muito forte, se deslocando muito rápido, mas mesmo assim ainda deu oportunidades aqui no 2 minutos. Dentre elas, hoje eu peguei o quê? A primeira regressão à média, a segunda regressão à média, foi onde eu fiz a minha meta, tá? E como é que você opera isso, cara? Primeiro, você vai esperar romper. Não se desespera, aguarda o preço fazer a primeira regressão. Não fica com medo de ficar de fora. A pior coisa é o tal do FOMO, né? Fear of Missing Out. O pessoal fala muito isso aí em inglês, né? Medo de perder a oportunidade, medo de ficar de fora do trade. Então, cara, não tenha medo de ficar de fora, porque essa é uma coisa que vai fazer você perder dinheiro. Você querer entrar atrasado no trade vai fazer você perder dinheiro. E como é que eu faço para operar isso? Cara, eu aguardo o preço após um rompimento, que é no momento onde essa regressão à média tende a funcionar mais. Fica de tarefa de casa aí para você identificar rompimentos e a primeira regressão à média pós rompimento, ou as próximas regressões à média que aconteceram pós rompimento. Simplesmente espera o preço chegar na média. Tocou na média de 9? Média de 9 exponencial, tá, pessoal? O que você faz? Ordem de disparo abaixo da mínima e stop acima da máxima, tá? E aí você vai surfar um bom pedaço da tendência. Se você não quiser pegar tudo, se você achar que isso aqui é muito longo e ninguém sabe se o mercado vai cair tanto assim, né? O que você faz? Cara, vai buscar umas 2 vezes o tamanho do seu stop. Normalmente ele deixa um stop que é muito barato. Hoje, pessoal, aconteceu um caso onde eu fui estopado. Foi bem aqui, ó. Vou dar um zoom para ficar bem claro. O mercado ele veio, ele corrigiu na média, deixou aquela velinha que eu gosto, aquela cruzinha, né, na média, assim, uma vela pequena com stop definido, ponto de entrada definido. É possível ver aqui, pessoal, que o preço rompeu. Eu tava com uma ordem de start bem aqui, ó. É possível ver que o preço rompeu a mínima dessa vela, voltou a subir e fui estopado, mas eu tava convicto da entrada e eu refiz ela bem aqui, ó. Tá? E aí eu tive que ir com uma mão um pouco maior para poder recuperar também um pedaço do que eu tinha perdido aqui, né? Senão, se você entra sempre com a mesma mão, você muitas vezes acaba ficando no 0 a 0. Você ganha uma, perde outra, ganha uma, perde outra, e no final das contas você nunca consegue evoluir muito a sua conta. Então, em algum determinado momento, você tem que assumir mais risco, principalmente quando você achar que você tá certo no negócio, tá? Obviamente, desde que você tenha um stop bem definido. Não dá para você achar, não, agora eu tô certo, entrar com a sua mão máxima e também entrar sem stop, tá? O risco para entrar com a mão máxima tem que ser calculado, não pode extrapolar o seu limite de loss do dia. Beleza, pessoal? E aí, beleza, parcial, e eu sempre zero antes do rompimento, tá? Essa é uma coisa que eu gosto de fazer muito, zerar antes do rompimento. Eu não gosto de pagar para ver, porque normalmente o preço chega próximo do rompimento e ele dá aquela falhada, que foi o que aconteceu aqui.
beleza? E aí, cara, procura por isso, padrões na média de 9, mas não em qualquer lugar. Padrões na média de 9 pós-rompimento. Esse que é o segredo da média de 9, cara. Não é operar em qualquer lugar. A média de 9 nem sempre vai funcionar. A média de 9, ela funciona melhor quando o mercado tá forte. Quer um mercado mais forte do que um rompimento, galera? Não tem. Rompeu, o mercado desloca. Se você vê que tá deslocando, aguarda primeiro pro back e corre pro abraço. Não tem segredo. O stop desse tipo de operação normalmente é muito curto. Se você estopa a primeira vez, ele te dá a oportunidade de entrar de novo na maioria das vezes. Então não tem por que você ficar de fora de um trade desse. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Se você achou esse conteúdo relevante para você, considere se inscrever aqui no canal. Deixa o like se você puder contribuir comigo. Te vejo no próximo vídeo. Forte abraço e até lá.